Amém, queridos? Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre uma nova alegria quando nós podemos estar, vir e, mais do que isso, permanecer neste lugar que não é outro senão a casa de Deus. Nós vamos com alegria abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Mateus. São Mateus, capítulo de número 12, o verso de número 33. Mateus 12, 33, que fala sobre árvore e frutos. Diz assim o verso 33: ou fazeis a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazeis a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, se sois maus? Pois do que há em abundância no coração, disto fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, mas também por elas serás condenado. Feche os olhos. Bendito Deus, eterno e santo Pai, adoramos o teu santo nome pela tua palavra escolhida dentre todas as pérolas que é a tua escritura. Nós escolhemos estes versículos com este título, árvore e frutos. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito nos esforce e nos ajude nesta reflexão. Nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Falar de árvore e de frutos neste tema não é muito complicado, mesmo não sabendo nada de botânica, nada de cultivo, de flora ou de horta ou de qualquer coisa similar, porque nós queremos usar como Jesus usou, né? Isto é quase que uma parábola. Jesus está falando de uma maneira simplificada, como sempre foi o seu hábito e costume. Jesus não era sofisticado no seu falar, não usava de palavras indecifráveis ou incompreensíveis. Sabia inclusive que ele falava a leigos, a analfabetos, a ignorantes, mas que também alguns da nata da sociedade, né? Alguns dos eruditos daquele tempo, como os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, eles estavam sempre espreitando Jesus, estava sempre chegando para a multidão que estava sempre com Jesus, mas evidentemente eles chegavam com outros interesses. Nós precisamos entender por que nós nos chegamos para Deus. Bom, Tiago, lá no capítulo 4, no verso 8 da sua epístola, ele diz dessa maneira: chegue-se para Deus. E depois ele termina com uma frase linda: que ele se chegará a vós. Mas quando chegamos a Deus, nós precisamos nos estudar, mergulhar para dentro de nós. Por que nós estamos nos chegando a Deus? Muitos, como dissemos, da nata da sociedade, chegava a Deus, mas não chegava com o mesmo coração
que chegava evidentemente àquela multidão que estava carente, que estava necessitada, que estava precisada do seu auxílio, da sua ajuda. A Bíblia diz, no capítulo 4, 24 de Mateus, que as pessoas iam até Jesus, mas iam, como nós também nesta noite, com algum interesse. Nós devemos ter o interesse de buscar a Jesus. Por quê? Porque Ele é a fonte do bem viver. Veja bem, viver é uma especialidade. Quando você estende os seus olhos para a humanidade e vê o que os homens estão fazendo, e veja bem, isto é todas as categorias de homem, desde os mais baixos e pequenos até os mais elevados. Nós vemos que eles parecem que estão desvairando, parecem insanos, porque a maneira como estão vivendo, ela é uma maneira muito louca. Parece que estão sendo tomadas, essas pessoas como um todo estão sendo tomadas por uma verdadeira loucura, frenesi, que está induzindo elas a viverem a maneira errada de viver. E é lógico que isso daí vai trazer consequências. Porque Jesus falou que o fruto mau, ou a árvore má, ela dá mau fruto, e a árvore boa, ela dá bom fruto. Mas nós dissemos que no capítulo 4, 24, as pessoas procuravam Jesus, e diz aqui que de todos os lados, de todas as circunvizinhanças, procuravam Jesus, até depois das partes, depois da circunferência, além dos muros de Israel, das fronteiras de Israel, estavam vindo, inclusive da Síria, diz aqui, pessoas acometidas de enfermidades, de tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e eles curavam. Essas pessoas procuravam, e evidentemente essas pessoas procuravam porque sabiam que em Jesus havia o quê? Poder para curar. O gostoso de você conhecer Jesus é porque nele existe esse poder para curar as más enfermidades, os tormentos, aquilo que vai fazer com que, se você não é uma boa árvore, você comece a colher os frutos ruins. Bom, quem fez a árvore foi Jesus, e nós sabemos que toda árvore, ela dá fruto, mesmo aquelas que são ornamentais, elas dão frutos para sobrevivências, inclusive dela, para continuar a permanecer vivas. Não dão frutos, às vezes comestível para o homem, mas toda árvore tem que dar fruto, senão o que acontece? A existência dela acaba. É como um eunuco, quer dizer, uma pessoa castrada, ela termina, e a descendência dela, a história dela, termina com ela. E por persistir toda a criação de Deus até os dias de hoje, é porque as árvores, elas estão o quê? Produzindo, elas estão dando frutos. Mas veja bem que a palavra de Deus fala de frutos bons e de frutos maus. Quando são os frutos bons? Veja bem, os frutos bons são quando a árvore, ela é boa, e os frutos maus são quando a árvore não é boa. Você percebeu que aqui está uma doutrina, aqui está uma história, aqui está um ensinamento? Qual é a nossa origem?
de quem nós fomos gerados. Jesus, certa feita, falou para um desses da nata da sociedade, que é o tal do Nicodemos, está lá em João no capítulo 3, que ele precisava nascer de novo. O fruto que ele estava produzindo até aquela noite, porque ele foi procurar Jesus de noite, não era bom. E a vida dele então não estava, embora invejado por milhares de pessoas da sua própria comunidade, do seu povo, ele mesmo estava infeliz. Adianta você estar aparentemente feliz e todos olharem até invejosos da posição e do lugar que você se acha, se encontra, quando lá dentro de você não está bem. Eu quero dizer que a maioria da sociedade, da humanidade vive assim. Vive apenas o quê? O exterior. Vive apenas o invólucro. Lá dentro dela, eu pergunto para você, por que o consumo de drogas aumentou no mundo? Por que as empresas que mais faturam são as empresas de bebida? Por que o negócio que mais cresce é as drogas, o tráfico? Porque as pessoas estão infelizes. Eu pergunto, uma pessoa que está feliz, ela vai usar desses expedientes? Não, elas não vão usar. Quando você vê uma pessoa que está usando todos esses atrativos, está precisando que, presta atenção, não é barato não, é caro. O preço do pecado, o preço do vício é muito caro, até o vício de ostentação. Você sabe que os socialites, as pessoas do glamour, elas gastam muito dinheiro nos seus eventos, elas gastam muito dinheiro em coisas supérfluas, que nós podemos até dizer não necessitamos. Vivemos muito bem sem as viagens que eles empreendem quase que todos os dias. Vivemos muito bem sem as iguarias, sem os vinhos seletos que eles absorvem todos os dias. Vivemos muito bem sem as noitadas que eles estão praticamente diuturnamente vivendo. Vivemos muito bem, como diz a palavra, acomodados às pequenas e humildes coisas, como diz a Bíblia. Por quê? Porque lá dentro de nós está o gozo, está a paz, está a alegria. E quem é que trouxe, quem é que traz? Jesus Cristo trouxe para o Nicodemos, que estava atormentado naquela noite, e foi buscar a Jesus. Ele não estava atormentado só aquela noite, ele estava atormentado numa vida toda, porque colocou a sua esperança em toda a majestade deste mundo. E quem colocar a sua esperança em coisas e pessoas deste mundo, presta atenção, está perdido, irremediavelmente perdida. Davi, o trovador de Israel, ele disse: pus a minha confiança no Senhor, por isso nunca serei abalado. É assim que funciona, é desta maneira que acontece. Agora, onde nós fomos gerados? A semente é que vai determinar que árvore que eu serei. A semente vai determinar isso. Se eu for uma boa semente, então eu serei uma boa árvore. Mas se eu for uma má semente, presta atenção, a igreja do Senhor
ela é gerada em Deus. O crente, ele é gerado nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, e não pode de maneira nenhuma, em sendo desta forma, ser alguém que dá os maus frutos. Por quê? Porque ele vai, o quê? Expandir, ele vai projetar o que está ali nas suas raízes. E o que está na raiz do crente? A palavra de Deus, o Evangelho, as Escrituras, que a minha Bíblia diz lá em Romanos 1,16, ser ela o poder de Deus para a salvação de quem crê. E ele crê. Às vezes nós vemos os crentes, todos eles, na sua escala social, nós temos pessoas crentes que estão no topo da escala social, econômica e financeira, mas nós temos a maioria que eles estão nas camadas mais baixas. E eu que já tive o privilégio de estar em muitas das camadas altas, e muito mais ainda na prole, na plebe, nas camadas pequenas, e pude encontrar a beleza desta semente que produz os frutos bons em abundância, quando outros naquele estado estariam ansiosos, medrosos, deprimidos, angustiados, tristes. Por quê? Porque estariam com seus olhos voltados aos que prosperam, aos que crescem na vida, aos que se multiplicam, aos que fazem grandes conquistas, e ele parece que parou no tempo. Mas como ele é uma boa semente, mas como ele foi gerado em Deus, então eu os vejo o quê? Eu os vejo produzindo exatamente esses frutos do gozo, da paz e da alegria. Às vezes procura algum dinheiro no bolso até para dar uma oferta na igreja, não tem. Às vezes ele quer até ser parceiro em determinada campanha, às vezes, e ele não pode fazê-lo financeiramente. Então ele vai ser uma estrutura forte para bancar o missionário, para sustentar as juntas de missões, para abençoar a igreja. Por quê? Porque ele vai ser uma coluna de Deus. E coluna que eu estou falando não é essas colunas das igrejas que estão lá, não, porque ele vai ser intercessor, ele vai ser um vaso que vai buscar a Deus em oração, como diz, incessante. Vai ser aqueles que vão manter a obra de Deus pelo seu clamor, estarão eles rogando a Deus. E a Bíblia diz: a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Às vezes você vê um ministério que está no apogeu, e você pensa que aquele líder que está lá, não é ele, às vezes aquele ancião, aquela velhinha, que são de parcos recursos, mas que eles são os alicerces, são as colunas, são as bases daquele ministério, e eles clamam noite e dia ao Senhor, e a minha Bíblia diz que Deus os ouve. Então o importante de tudo isso é onde nós fomos gerados. E não adianta aquele que não foi gerado em Deus, ele ficar evocando, com atitudes, gestos, boas obras, com uma exposição
de amor, filantropia, com uma série de coisas que lá fora é ovacionado e aplaudido. Porque Jesus diz assim, chamando-os de filhos do diabo, porque víboras é cobra, é serpente, e na Bíblia a serpente, a víbora, ela é um símbolo daquele que é enganador, que foi lá no jardim do Éden, no paraíso, né? Como muitas vezes vem aqui para dissuadir, persuadir e arrancar você da presença de Deus. E se você não for uma boa semente, vai embora. A Eva foi embora, o Adão também. Por quê? Porque foi a víbora. E Jesus está chamando eles de filhos do diabo aqui, raça de víbora. Vocês não podem fazer coisas boas. Por quê? Porque vocês são maus. Jesus não se engana, nós nos enganamos, né? Quantas pessoas já não tirou a gente, já não passou a gente para trás, quantas pessoas já não nos enganou, mas Jesus não. Jesus não se engana com aparência nenhuma. Jesus conhecia o coração dele e diz assim: vocês são do mal. Olha, queridos, essa palavra é muito pesada. Para onde vão os que são do mal? A minha Bíblia diz que vão para o inferno. Está lá em Mateus 24, 41. Vão com o diabo e os seus anjos. E aqueles que são do bem, eles vão com o Senhor Jesus morar no céu. Diz o mesmo Mateus 24, 36. Então veja bem, são dois princípios aqui que precisam ser pensados: bom e mal. Árvore boa que dá bons frutos e árvore má que dá maus frutos. E não adianta querer enganar, não adianta querer demonstrar o que não é. Tem uma passagem importante aqui no livro do Lucas, no capítulo de número 13, que diz assim: um certo homem tinha uma figueira plantada e tinha na sua vinha, e foi procurar frutos nela, não achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho, corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Veja bem, Jesus mandou cortar, quer dizer, se não der fruto, o que Jesus quer? Mateus ou João capítulo 15, verso 16, ele diz que ele te chamou, ele nos chamou para nós darmos frutos, muitos frutos, ele diz. Certa feita Jesus saía de Betânia e ia para Jerusalém, e diz que naquela manhã ele teve fome. Será que Jesus não está agora com fome, procurando frutos? E aonde ele vai procurar fruto? Em nós que somos a sua árvore, em nós. E chegando em nós, ele vai encontrar fruto. E se encontrar, ele vai encontrar frutos bons ou frutos maus. Aí ele diz assim: avistou uma figueira, Mateus 21, 18 e 19, no caminho, e dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. Ele disse: nunca mais apareça fruto em ti. E a figueira secou imediatamente. Aquela figueira foi dessecada pela palavra de Jesus. Essa palavra, que ela é poderosa, que lá em João 17 está escrito assim: a minha palavra é a verdade. Que os homens lá fora não dão crédito, que as pessoas querem ouvir tudo, quer ouvir a Dilma, ou Osama Bin Laden, quer ouvir a Cristina, quer ouvir a Angela Merkel, quer ouvir os poderosos desta terra.
mas não quer ouvir a palavra de Deus. E eu pergunto, o que eles farão por você? Pelo menos aqui a nível de Brasil, estão fazendo coisas muito ruins. Estão fazendo coisas ruins. Os impostos deste ano, o combustível com seu aumento exorbitante, a luz, a água, que além de estar subindo, está faltando, e ninguém vai colocar saídas para isso, ninguém. E os pacotes de maldade que estão sendo soltos agora lá por Brasília, que vai elevar a inflação e vai retirar, inclusive, olha, a Dilma, ela impediu, agora, ainda hoje, que o imposto de renda tivesse, parece 5,3 ou 6 de aumento. Quem olha isso pensa que é bom, não, isso é ruim. Se tivesse aumento, então um número menor iria pagar imposto, mas como não tem, um número maior vai pagar imposto de renda. Só para você ter uma ideia, vai aumentar para o Tesouro 7 bilhões, porque ela vetou isso. Já tinha sido aprovado pelos políticos lá, pelo Planalto, mas ela foi e impediu. Precisa do quê? De dinheiro, E ela vai buscar dinheiro aonde? No meu e no seu bolso, que lá parece que ninguém trabalha, ninguém tem renda, a renda é nossa, e o sacrificado será sempre, e você fica esperando dela. Espera em Deus. Sabe o que o salmista diz? Porque se inquieta a minha alma, se perturba a minha alma. Aí sabe o que ele responde para ele mesmo? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Se você esperar em Deus, você tem a chance, mas se esperar nos homens, chance nenhuma terá, absolutamente nenhuma. E eu não estou falando nada aqui que estou inventando, é o que está acontecendo agora, a nível de Brasil, e fora dele é pior ainda. Lá em Davos estão falando do crescimento do mundial, e não vai ter praticamente crescimento, principalmente para o nosso país. Estamos dando frutos ruins a nível social, viu? Estamos dando frutos ruins. Por quê? Porque a semente é má. Agora a igreja, ela é boa semente, porque é a semente de Deus. E a semente de Deus, o que fez aqui na terra? Que nós lemos: os paralíticos, os mancos, os leprosos, os cegos, os doentes, os atormentados iam até ele e ele os curava. A igreja está aqui como um pronto-socorro para curar. Por isso que o Mateus 11:28 diz assim: vinde se você estiver cansado, para receber o alívio. O único lugar que você pode ver com o esgotamento físico, moral, econômico, financeiro, social, e em tudo quanto é esgotamento que você tiver, é aqui. Só na casa de Deus que você pode ter alívio. Outro lugar na terra não existe. Nenhuma instituição existe que o possa fazer. Agora ele diz: o homem bom, dando enfoque ao que eu estou dizendo para vocês, o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, mas o homem mau, ele só tira coisas más. Por quê? É a natureza dele fazer o mal. Como é a natureza, Jesus, quando se levantava, onde quer, ele sempre estava lá na Galileia, onde quer, mas mesmo que estivesse na Judéia, mesmo que estivesse ali em Betânia, que era hábito dele ficar ali na casa de Lázaro, aquele que ele ressuscitou, amigo dele, diz o Mateus com João 11, ele levantava para fazer o quê? O bem. Agora o mal, aquele que é do mal, ele levanta. O inferno, quando se levanta,
ele se levanta para fazer só o mal. Nunca! O que a Bíblia diz? João 10:10. Quando ele faz o mal, ele faz aquilo que é próprio dele, é a natureza do diabo. E se você for gerado em Cristo, a semente de Cristo, você vai falar coisas boas, você vai fazer coisas boas. Agora, se você é gerado no outro, então Jesus diz assim: você não pode fazer o bem porque você é mau. Diz aqui o verso de número 34. Agora a pergunta: de quem somos nós? E não adianta, como um bêbado falou para mim hoje: eu conhecia toda a Bíblia. Falou comigo, a minha mulher estava perto, conhecia toda a Bíblia, recitava os versículos para mim. Eu disse para ele: cara, eu não preciso falar nada para você, você sabe tudo. Aí ele ficou até meio chato. Só que o que você sabe vai ser só para a sua própria desgraça, vai ser só para a sua própria destruição. Porque aqueles que sabem a vontade do Senhor, a palavra de Deus, e não obedece, olha o que está escrito aqui em Lucas: virá o Senhor, Lucas 12:46, daquele homem no dia que ele não está esperando, numa hora que ele não sabe. E depois o verso 47 diz: e aquele que soube, conhece a Bíblia, e não obedeceu. Daqui, não obedeceu, nem fez o que ali está escrito, será castigado com mais açoite. E para o inferno já é ruim, agora ir para o inferno para sofrer mais ainda. Por quê? Porque soube: você foi pastor, você era crente, não obedeceu, vai para o mesmo lugar daquele que é ladrão, que é homicida, que é um estúpido na vida, daquele que é um político desonesto, daquele que explora o erário público, daquele que cria leis injustas, enfim, da prostituta, da mulher airada e de toda pessoa perversa, os crápulas desta terra. Vai para o mesmo lugar. Mas tem uns tolos aí que pensam que não são árvores boas. Por quê? Porque senão estariam dando os bons frutos, e os bons frutos não saem só da boca. Está certo que a boca é um indicador, é um registro do que está no coração, mas você vai encontrar essas pessoas minorando o mal, promovendo o bem, auxiliando, estendendo as mãos e abençoando a vida das pessoas, para mostrar que aquele que é uma árvore boa, ele produz os frutos dignos do arrependimento, como dizia o João. Então, que nesta noite, que nós temos o privilégio de ouvir a palavra de Deus, e isto é a coisa mais perfeita, é a benção maior, Muitas pessoas pagam fortuna para ouvir artistas, para ver ídolos, quando você pode ter o melhor de graça, e o melhor é a palavra de Deus. Não tem coisa melhor nesta vida do que a palavra de Deus, porque tudo mais que você vê e ouvir por aí não vai se estender para a vida eterna, não pode alongar sua existência até depois da morte, e principalmente depois da morte, mas a palavra de Deus pode. Por isso que nesta noite nós precisamos repensar o nosso estado, e isto não é difícil, porque você, depois de Deus, é o único que sabe que fruto você está produzindo. Depois de Deus, você é o único que sabe, mas algumas outras pessoas também o sabem. Fiquemos em pé. Querido Deus, eu quero mais uma vez te adorar, quero glorificar o teu santo nome, por virmos novamente à tua casa. Pedimos que a tua graça, unção e glória perdure em nossas vidas,
e que a mensagem desta noite ela possa ficar ecoando em nossos corações, para que todos os nossos sentidos acordem, Senhor, e nós repensarmos então a nossa confissão. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.